Olá, pessoal. Bem-vindo, bem-vinda à nossa jornada Destrave o seu laboratório. O conteúdo que você vai ver aqui é o dia a dia do seu laboratório. Tem bastante conteúdo, são 3 aulas. Espero que vocês participem das 3 aulas. O meu nome é Júlia Oda, sou da área da administração há muitos anos, trabalhei na GE, no setor já fui gerente administrativo, fiz administração em marketing na PUC de Campinas e há 12 anos estou aqui no Wilton Riquieri trabalhando no laboratório. Resolvemos fazer essa jornada para dividir com os gestores de laboratório o dia a dia nosso aqui, certo? Os conteúdos foram escolhidos, tem uma sequência, a primeira aula, a segunda aula tem uma sequência, certo? E o que nós vamos tentar para vocês é passar a nossa experiência, a experiência que nós tivemos aqui já nesses 12 anos, como é que nós organizamos o laboratório, como é que nós fizemos para ele se tornar um laboratório produtivo e com ótimos, nem são bons, são ótimos lucros. A jornada dessa primeira aula, nós vamos ver o plano de negócio, a abertura de empresa e finanças. Jornada Destrave o seu laboratório. Vocês sabem qual o segredo do sucesso? Eu relacionei aqui 3 itens: o bom gerenciamento da rotina, a padronização do trabalho e o treinamento constante. Se vocês observarem, a rotina faz a diferença no laboratório. Tudo que você for fazer, se você não tiver uma boa rotina, o trabalho não consegue ganhar um ritmo, por isso que você depende do processo bem feito e a implantação da rotina do dia a dia, né? Tirando as dúvidas dos colaboradores, treinando os colaboradores, certo? Então, a rotina é que faz a diferença no dia a dia. A padronização do trabalho, por que essa padronização? Porque, por exemplo, se você está na sua produção, tem os departamentos, geralmente na aplicação de cerâmica ou na maquiagem, você precisa padronizar esse trabalho. Quanto mais você padronizar, mais você ganha na qualidade e mais você ganha também em ritmo, né? É preciso que os funcionários saibam que a padronização é importante. O treinamento ajuda você a estabelecer a rotina e ajuda você a padronizar o trabalho. Essa segunda pergunta, a felicidade dá lucro? É hora de virar o jogo? Coloquei 3 questionamentos. Como recomeçar? Planeje a mudança. É hora de virar o jogo e como recomeçar? Olha, pessoal, isso é o dia a dia da empresa. Você pode recomeçar todos os dias, você pode virar o jogo todos os dias, certo? Dependendo da sua avaliação. Então, é importante você estar atento a esse planejamento e fazer as mudanças. Quando o funcionário se sente mais seguro, ele se sente mais feliz, certo? E o laboratório começa a ser mais produtivo. Então, a gente passa a acreditar que quando o colaborador está feliz, o proprietário está feliz, o ambiente está mais alegre, isso acaba gerando mais lucro. Ainda na jornada Destrave o seu laboratório, o que é valorizado hoje? Hoje nós valorizamos bastante a sociedade, os colaboradores. É muito valorizado a cultura da integridade. Por quê? Quando você trabalha num ambiente que tenha confiança entre as pessoas, a ética, a diversidade social que hoje é tão importante e a inclusão, a honestidade, são conceitos que você precisa observar e fazendo essa adaptação na sua empresa para que ela trabalhe dentro desses conceitos.
Outro item também seria a agilidade organizacional. Uma mentalidade digital, o que é mentalidade digital? É tudo que passa hoje pelas redes sociais, certo? Você precisa ter a disposição de acompanhar, de gostar um pouco disso. A colaboração dos funcionários, a inovação. A inovação, gente, não é que você vai inovar, você vai pegar alguma coisa de novo e aplicar. A inovação é no dia a dia, certo? A tecnologia chega, você vai implantando, certo? Então, a inovação é algo, é um conceito que você tem que estar sempre atento em sua empresa. E a velocidade da decisão vai fazer muita diferença. Você não pode demorar para tomar uma decisão. Tudo que você decide rápido, você evita erro, evita descontentamento, tanto do cliente como dos seus colaboradores. Agora, falando de liderança responsável, a gente fala de dignidade, respeito, saber ouvir, objetivos claros e equilibrados, tudo isso faz parte da liderança, certo? Dos seus líderes. Quanto mais líderes você tiver dentro do seu laboratório, mais você consegue divulgar esses conceitos e mais você consegue melhorar o relacionamento dentro do seu laboratório, porque isso é bastante importante. Os seus objetivos precisam ser claros. Você não pode ter dúvidas, deixar a dúvida para que o seu colaborador resolva. Você precisa estar atento a essa liderança, certo? Ambiente de trabalho saudável. Saúde, bem-estar, segurança e equilíbrio faz parte de uma empresa saudável também, certo? Então, quando você trabalha num ambiente saudável, você tem um rendimento muito melhor, certo? E os funcionários precisam dessa segurança. Eu sempre me preocupei muito com essa questão da saúde, do bem-estar, do equilíbrio dos colaboradores, porque isso nos ajuda a trazer a mentalidade de todos para ganhar dinheiro, gente. O laboratório precisa ganhar dinheiro e se você não trabalhar isso com os funcionários, você não consegue. E esse ambiente saudável, ambiente que todo mundo é feliz, você acaba gerando um maior contentamento. E tem esse último item aí, que é a gentileza. A gentileza hoje, gente, é uma ferramenta de sucesso. Quando você faz alguma gentileza, retribui a gentileza para os seus funcionários, você recebe essa gentileza. Quando você é gentil com ele, está com uma dificuldade, você ajuda, ele precisa de algum favor, você faz. Então, você acaba divulgando esse ambiente mais tranquilo para os colaboradores. Eu coloquei aqui essa gestão de laboratório, modelo Wilton e Chieri, porque aqui é o desenho da organização. O que é o organograma? O organograma é o desenho da sua empresa, é quando você traz ela para o papel. Você pega a empresa que está na sua mente e faz o desenho dela no papel. Então você desenha, isso é o organograma. Para que você não tenha problemas, para que você consiga decisões rápidas, para que seu laboratório cresça, você precisa colocar esse organograma no papel. Quando você coloca o seu organograma, os seus departamentos no papel, você vai clarear bastante a sua mente com relação à sua administração. Então, o que seria esse organograma? Então, você vai preencher, é um desenho mesmo. Você vai preenchendo esses quadradinhos com os departamentos. Eu fiz dois, vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz dois organogramas. Um onde você coloca os departamentos e tudo que está relacionado a ele,
Do outro lado, você coloca, por exemplo, RH, folha de pagamento, segurança do trabalho. Você coloca aqui e desse lado você coloca o RH e quantos funcionários você tem. Aqui você coloca Maria, José, João, você vai colocando os funcionários que você tem. Então você tem um desenho do seu organograma, tanto do seu departamento, como ele funciona, e os funcionários que estão respondendo por aquele setor. Esse desenho fica bem tranquilo, certo? Como reestruturar o seu negócio? Estão vendo esse desenho de empresa? Eu coloquei aí no meio a tal empresa. Vamos começar por esse boas instalações. Quando você tem uma empresa, você precisa cuidar das instalações dessa empresa. Quando a gente diz boas instalações, não quer dizer instalações caras, instalações complicadas, não. Boas instalações significa equipamentos funcionando, equipamentos que se quebram têm que ser consertados imediatamente e que você tenha energia funcionando, porque o laboratório gasta bastante energia. A energia não pode cair, porque as máquinas dependem daquele status da energia. Então você precisa de boas instalações, bancadas satisfatórias, certo? Equipamentos, você precisa de bom compressor, certo? Você precisa cuidar das suas instalações. Por que eu falo equipe competente? Porque quando você contrata um funcionário, você já treina ele antes de colocá-lo na bancada, certo? E aí você vai acompanhando e vai treinando esse funcionário. No final, você tem uma equipe competente, certo? Aí essa boa imagem do mercado que está nesse mais azul mais escurinho aí, boa imagem do mercado. Por que nós precisamos cuidar da nossa imagem no mercado? Ela reflete o seu trabalho aqui. Como que é o seu laboratório? Aquilo que aparece para o mercado. Você não vai contar nada para o mercado. A sua imagem vai sozinha. Então você precisa ter uma boa imagem com seus fornecedores, com seus clientes, com seus colaboradores, certo? Cuidar dessa imagem, gente, é muito importante uma boa imagem no mercado. Clientes fiéis, que é esse quadradinho azul. Você precisa fidelizar os seus clientes. Nós precisamos de 65% de clientes fiéis para pagar suas despesas e ainda gerar lucro. Você precisa que 65% dos seus clientes coloquem pedidos todos os meses. Então, façam essa continha. Se você tem 100 clientes, 65 precisa colocar pedido todos os meses. Senão você vai passar aperto, você vai ficar devendo alguma coisa, então tem que cuidar para fidelizar esses clientes, ok? Nós vamos falar em clientes um pouquinho mais para frente. Parcerias estratégicas. Todo o seu relacionamento com o mercado, com o concorrente, com o fornecedor, são parcerias que é estratégico para você ter boas parcerias, certo? Porque você não passa aperto. Hoje, quando você busca alguma coisa no mercado, quando você tem parceiros, você tem onde fazer pergunta. Olha, eu vou comprar uma máquina, o que você acha? Onde eu compro? Quanto você já comprou? Quanto você pagou? Você entendeu? Essas parcerias com os próprios laboratórios, com os próprios fornecedores, é muito importante. E chegamos no último aí, que é finanças saudáveis. É fundamental, gente, para que o seu laboratório seja uma empresa viável, certo? Nós vamos passar algumas informações sobre finanças para você checar como andam as suas finanças. Plano de negócio. Plano de negócio é o primeiro item que estou trazendo aqui para vocês,
Por que que eu faço questão de mostrar esse plano de negócio? Porque se você não tiver um plano, como é que você vai tocar a empresa sem um plano? Você precisa determinar a missão, a visão, os valores da sua empresa, conhecer o seu ambiente externo e interno, a formulação do programa, a formulação das estratégias, a implantação, o controle e o feedback das ações. Então, voltando na missão, você vai definir o que seu laboratório quer hoje do mercado. O que ele quer ser no mercado? Um grande laboratório, um ateliê, um laboratório digital. O que você quer ser? Então você escreve na missão. Na visão, a visão, o que ela traz? Um pouco do futuro, aquilo que você pode enxergar para o futuro. Eu quero que esse laboratório seja um dos melhores da minha região, um dos melhores do país, um ateliê que faça trabalhos mais sofisticados, certo? E os valores. Os valores você coloca as virtudes que você valoriza. Então, geralmente as pessoas colocam transparência, honestidade, tudo aquilo pontualidade, tudo aquilo que soma na sua empresa. Então você coloca nos seus valores aquilo que é importante para você, para sua empresa. Quando você começa a analisar os ambientes interno e externo, o externo, gente, é o que se passa lá fora. O que se passa fora de seu laboratório é o seu ambiente externo. E o ambiente interno é o que está dentro da sua empresa. É o que acontece no dia a dia. Se eu tenho um problema lá fora, como agora nós tivemos bastante na pandemia, esses problemas de inflação, de juros, eles vão influenciar as decisões do administrador. Entenderam? Certo? Então, o que se passa lá fora vai trazer uma influência para o seu ambiente interno também. E a formulação do programa, o que é importante nessa formulação do programa? É você olhar agora no seu organograma e formular um programa seguindo o seu organograma. Então você tem lá RH, você vai analisar setor por setor. RH, você precisa fazer alguma coisa pelo seu RH? Seguindo, você precisa comprar alguma máquina? Então você vai formulando o seu programa. Eu preciso de um capital de giro. O que eu vou fazer para formar um capital de giro? Eu preciso de lançar um produto no mercado. Eu preciso modificar eu preciso de uma coroa que me dê um rendimento melhor. Eu preciso de trabalhar com lentes de contato. Então você vai formular o seu programa. É muito importante que você formule esse programa. As estratégias são o que você vai fazer para chegar na solução do seu programa, certo? Para fazer o seu programa funcionar, você vai ter que formular a estratégia, certo? Se você tem dinheiro para contratar o funcionário que você colocou lá no gesso que você precisa contratar, tudo bem. Você tem dinheiro para comprar uma máquina que você está precisando? Se você não tem, você vai ter que formular as estratégias para comprar essa máquina, certo? E como é que você vai fazer isso? Você vai trabalhando com a sua equipe, como é que vocês vão resolver o que está no seu programa e colocando na implantação. Por exemplo, vou comprar uma máquina 3D. Quando que eu vou comprar essa máquina? Em agosto. Então eu coloco lá na implantação, comprar a máquina 3D, certo? E aí o controle e o feedback é você acompanhar a implantação, o andamento do seu programa, ok? Então, o objetivo do seu plano é definir as atividades ou as ações necessárias para se atingir um objetivo proposto. Então, o plano de negócio, gente, é muito importante. Quando você faz o plano uma vez, então fica fácil e todos os anos você vai só corrigindo, melhorando
e você acostuma trabalhar com planejamento, certo? Agora, a análise de todos os setores. Para você fazer o plano, ainda continuando o planejamento, você precisa identificar a situação de cada setor. Quais as providências necessárias para que todos funcionem corretamente. Tá vendo aí? Olha, nós vamos fazer tipo uma planilha, onde você vai enumerando as ações, ação um, ação 2, o custo de cada ação, certo? Item um, você vai comprar uma máquina 3D. Qual o custo dessa máquina? Que recurso que você tem para comprar essa máquina? Você já tem a entrada e a implementação, que são as datas e o acompanhamento. É preciso fazer esse plano, gente. É a primeira coisa que você faz para organizar o seu laboratório. Mesmo que ele não saia muito correto, que tenha ação, que fique ação para trás, depois você vai conversando no dia a dia com o administrador, o proprietário, e vocês vão ajustando essas ações. Um outro item também que a gente colocou aqui foi a abertura de empresa. Muitos laboratórios têm encontrado que não fizeram ainda essa abertura da empresa e a empresa não está formalizada no mercado. O que é formalizada? Ela está na informalidade. Ela não tem ainda um contrato social. Aqui em Bragança temos alguns laboratórios ainda nessa situação. Então é importante você abrir a sua empresa, porque você vai até reduzir custo quando você abre. O pessoal pensa que fica mais caro, não fica, porque os impostos são menores quando você abre a empresa, certo? E quando você abre a empresa também, você emite nota. Hoje os clientes querem nota fiscal. E você pode registrar seu funcionário corretamente, certo? Por isso que você precisa abrir a empresa. Falando ainda do contrato social, que hoje é muito importante, não é só copiar aquele contrato que tem lá na internet. Você precisa analisar cláusula por cláusula, para ver se esse contrato ele, ele vai responder por todas as necessidades da sua empresa. Então, o seu contrato, ele vai definir a constituição legal da empresa, as regras de operação e de organização da empresa. Tem cláusula que você vai descrever a qualificação dos sócios, se ele é protético, se ele é dentista, certo? Se ele é um administrador, você qualifica em uma cláusula. A denominação e o objeto social e o CNAE vem em uma cláusula. Por exemplo, o laboratório que é laboratório dental, ele é laboratório dental, já significa qual o ramo que ele trabalha, certo? E o CNAE já próprio para laboratório. O capital social e as cotas de cada sócio. Quando você vai abrir um laboratório ou quando você vai fazer o contrato social, aquilo que você investiu no seu laboratório, por exemplo, são 2 sócios, você pode colocar como capital social aquilo que vocês já investiram na empresa e colocar as cotas de cada sócio. Se os sócios entraram com valores diferentes, vocês identificam aqui nas cotas. Agora, o seu laboratório vai ter administrador? Qual o poder que você vai dar para esse laboratório? Ele vai poder assinar cheque, ele vai poder demitir, contratar funcionário. Então, você define isso no contrato. E a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas tem que escrever um parágrafo, uma cláusula sobre isso. Um outro item também que gera bastante polêmica é o prolabore. É preciso fazer o olerite, o sócio assinar, o proprietário assinar esse prolabore mensalmente, você colocar esse sócio na sua folha de pagamento
e ele vai recolher, através do Prolabore, os 11% de INSS. A cláusula de saída de um sócio relaciona tudo o que vai acontecer, como será a divisão de equipamento, divisão de cliente, porque tem muito equipamento. Se você não relacionar como que será a divisão, então vai acontecer que um sócio vai ficar descontente com o outro e pode gerar assim uma inimizade, certo? Então é muito importante que essa cláusula seja bastante clara. Na questão da empresa jurídica, que a sua empresa passa a ser jurídica, você vai escolher qual qual tipo de empresa que você quer. É a ME? A ME, que é a microempresa, o faturamento da microempresa vai até 360 mil. Da EPP, empresa de pequeno porte, você pode faturar até 4 milhões e 800. Se a sua empresa é individual, por exemplo, o sócio é só ele no contrato, ele é uma empresa normal, você pode ter quantos funcionários você quiser. A única vantagem é que se você fechar a empresa e se você tiver dívida, você não pode, você não precisa dividir os bens, você não precisa vender os bens para pagar a dívida da empresa. Você pode também ter uma empresa Eireli. Qual a diferença da empresa Eireli para a empresa individual? A empresa Eireli também é uma empresa que tem um sócio só, um proprietário. A diferença é que se você fechar a empresa, encerrar a empresa, se você tiver dívidas, você vai ter que vender os seus bens para pagar as dívidas da empresa. O MEI, que é hoje muito usado, não serve para pessoa jurídica no caso de laboratório. Ele não. Uma também que ele tem um faturamento muito baixo, 81 mil, certo? Ele serve para o seu motoboy, certo? Para um serviço terceirizado, aí pode ter uma MEI. Agora vamos falar de finanças. Por que é tão importante finanças? Eu coloquei aqui inovação nas finanças porque tem tanto relatório, tanto gráfico, tanta coisa nova acontecendo na área de finanças e você pode ir incorporando essas inovações, certo? Em suas finanças. O que se passa hoje na finança de um laboratório é o faturamento, que é de 1 a 30. Chega no dia 30, você fecha o seu faturamento, certo? Tem o faturamento por setor também, que você pode identificar quanto faturou seu setor de gesso, quanto faturou seu setor de estética, quanto faturou seu setor de CAD/CAM, certo? Você pode ter um faturamento por setor, tanto é que nós vamos fazer uma meta por setor. Aí você tem as contas a receber, você fez os boletos, você encaminhou os boletos para os seus clientes no final do mês, aí você tem o contas a receber, você sabe já como que seus clientes vão pagar. O importante é que você não deixe sem programar nenhum recebimento daquilo que você faturou no mês anterior, certo? Você não pode, porque se você deixar passar um mês sem negociar com o seu cliente, a conta aumenta e fica mais difícil o cliente pagar os seus trabalhos, certo? Uns 70% é boleto hoje, certo? O recebimento de cheques diminuiu bastante, mas ainda temos os cheques predatados, que você pode lançar no seu fluxo de caixa, para você controlar esse quanto você tem de volume de cheque por mês, certo? E o controle de emissão de nota. Você fechou o faturamento no dia 30, no dia 1º, você já emite a nota para todos os clientes e manda o boleto acompanhando, certo? Uma coisa importante aqui nas finanças é saber onde está o dinheiro.
Hoje eu tenho muitos clientes que falam para mim, muitos laboratórios falam que não sabe do dinheiro, que ele não vê o dinheiro, não vê o lucro, não sabe quanto tem. Então a gente faz aqui algumas perguntas para vocês. Onde está o seu dinheiro? Com os clientes? Por que que a gente faz essa pergunta? Porque se o cliente não quitou o que ele comprou no mês anterior, se ele não quitou dentro desse mês corrente, o seu dinheiro pode estar um pouquinho com o cliente. Pode estar com o fornecedor? Pode. Por quê? Se você comprou muito, se você está com o seu estoque muito cheio, muito estocado, certo? Então, comprou bastante promoção, então o seu dinheiro está muito, você está jogando muito seu dinheiro para o fornecedor. Você acaba às vezes ficando apertado se você comprar errado, entendeu? O seu dinheiro pode estar com os bancos? Pode. Se você fizer algum adiantamento de cheque, adiantamento de cartão, adiantamento de boleto. Então, se você fizer, você pegou todos os boletos desse mês, todos os cheques que você tinha, todos os cartões que você tinha e adiantou tudo, então o seu dinheiro não está mais com você, está com os bancos, porque o que caiu na sua conta corrente, você já pagou as contas, certo? Já pagou a folha, já fez os seus pagamentos do dia a dia, entendeu? Então, eu sempre recomendo, se o seu dinheiro está nos bancos, arrumar uma estratégia para ir saindo devagarinho e deixar de efetuar esse desconto de cheque, desconto de boleto, desconto de duplicata, certo? Parar de fazer o adiantamento de cartão também. Isso é importante. O seu dinheiro pode estar com sócios? Pode. Porque tem ainda laboratório que no final do dia pega os recebimentos e não deixa na empresa, ele leva embora, certo? Ou ele compra muito, ou ele compra carro, ou ele compra apartamento, e ele tira o máximo que ele pode da empresa. Então, onde está o seu dinheiro? Está com o sócio, está com o proprietário, entendeu? O dinheiro pode estar no patrimônio da empresa? Pode, se você fez um esforço aí e construiu um laboratório e agora você está sem caixa, é comum, é normal. Você ficar um período sem caixa, você vai saber que o seu dinheiro está no patrimônio da sua empresa. Você direcionou tudo para isso. Operações não lucrativas. Às vezes você comprou uma máquina, você pagou muito caro. Às vezes você comprou uma máquina que usada e ela não estava funcionando legal, ou as suas despesas fixas estão altas, certo? Precisa analisar, não tem como se você não parar um pouquinho e analisar. Falando agora do fluxo, esse eu acho que é o principal indicador de desempenho de uma empresa, porque ele te dá um resultado no dia a dia, certo? Tem uma conta, uma continha para a gente fazer para chegar no capital de giro e o seu fluxo de caixa pode te ajudar depois. O fluxo de caixa também determina o grau de dependência que você tem de terceiro, certo? Se você está descontando duplicata, como a gente falou, você está com uma dependência grande de banco. Uma sequência incrível, gente, para vocês vão gostar muito, que nós vamos falar de produção, de RH e de clientes. Produção, nós vamos dar todo o fluxo da produção. RH, nós vamos falar todo contratação, demissão, tipos de registro. E clientes, nós vamos falar bastante coisa sobre clientes, inclusive dar uma planilhinha para você acompanhar os seus clientes. Então, obrigado. Não deixem de participar da próxima aula. Essa foi a primeira aula. Até a próxima.